Fala galera, dando continuidade aí ao nosso curso de criminologia. Bom, e nós paramos lá no período da vingança privada, aonde quem era o portador do ius puniendi era a vítima, lembra? Fase também conhecida como protagonismo ou idade de ouro da vítima. Pessoal, olha só, passou um tempo e isso foi mudando, claro, com certeza. E aí nós entramos numa fase conhecida como fase da vingança divina. Na fase da vingança divina, quem era portador do ius puniendi era o sacerdote da igreja. E seria aplicado aí, no caso, o juízo de Deus. Então agora nós temos a igreja aplicando aí a lei. Mas olha só, pessoal, como era o sacerdote que faria a aplicação da lei, então foi criadas as chamadas ordalhas. Super importante aí para uma prova de segunda fase e terceira fase, prova escrita e prova oral, tá? E o que são as ordalhas? Eu não posso confundir, ok? Ordalhas, pessoal, são testes de resistência que iriam averiguar culpabilidade ou inocência do indivíduo, ok? Então aplicavam-se alguns testes nesse indivíduo para verificar. Vou dar somente um exemplo aí para ficar bem claro para vocês. Uma ordalha bem famosa é a ordalha da provação pelo fogo. Então colocava-se se eu tivesse dois suspeitos, não é isso? Eu teria que aplicar um teste para o sacerdote queria ter certeza, né, que ele estaria aplicando a pena na pessoa correta, não estaria cometendo uma injustiça, então ele pedia essa ajuda para Deus, olha só. Então o que eu faço? Na dúvida entre dois suspeitos, eu vou colocar uma brasa nas mãos do suspeito, uma brasa em chamas. Vou fazer esse suspeito pedir para que ambos caminhem 7 passos e depois disso, ó, jogue a brasa no chão. O que ficou lá na mão do indivíduo? Um buraco, uma queimadura, né? Passava-se uma atadura e pedia para que essa pessoa voltasse ambos 3 dias depois. E aí era verificada aquela ferida que estava cicatrizando, bonitinha, partindo aí, né, para cura. O cara era considerado inocente. E aquela ferida toda ferrada, né, com pus horrível, era considerado culpado. Porque entendia-se que Deus mostrou, começou a curar a mão do inocente e não se importou com a mão do verdadeiro culpado, para assim fazer o apontamento lá, ó, ele é o culpado. E assim era aplicada a pena no período da vingança divina, também conhecido como o juízo de Deus. E aí você coloca as ordalhas aí, que é um dos pontos mais importantes aí dessa fase. Lembrando que nós estamos no período da vingança, eu tô começando do zero com vocês, tá bom? Depois de um tempo, o ius puniendi sai da mão do sacerdote e agora volta para a mão do Estado. Isso mesmo. Então agora o rei é o portador do ius puniendi. Quem aplica a justiça é o rei. Ah, ele vai fazer alguma ordalha? Não, porque o rei, ele pensa, bom, eu sou o rei, eu sei de tudo, eu não preciso de ordalha, eu não preciso de opinião da vítima. Então nós estamos num período de monarquia absolutista, tá? Grava isso. E nesse período nós tínhamos um rei chamado Stuart, tá? E o Stuart aplicava largamente pena de morte, totalmente desprovido de amparo legal, ok? E era a pena mais aplicada à época. E olha só, pro reinado do Stuart, a pena poderia passar além da pessoa do condenado. Então, esse cara aqui que cometeu a conduta criminosa, ok. Encontramos ele? Não encontramos. Soldados falavam, não encontramos ele. Então pega o pai dele, pega a mãe dele, o irmão, o filho. A gente vai aplicar a pena de qualquer forma, ok? Então era vastamente aplicada a pena de morte. Olha só, você pagar por um crime que você não cometeu. Que maravilha! E o rei Stuart era tão absolutista que ele queria mandar nas outras coisas também. Ele queria escolher a sua religião, ele queria escolher as suas liberdades, quais seriam as suas liberdades civis. Ele cerceava as pessoas das liberdades civis,
o livre comércio, então estava tudo na mão do rei Stuart e ele era um monarca totalmente absolutista. E aí o que aconteceu, pessoal? A burguesia daquele reinado se reuniu às escondidas do rei para derrubar a monarquia. Quem eram esses caras? Olha, vou falar para vocês. John Locke, Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. Já ouviu falar nesses 4 iluministas famosos? Olha só, esse nome faz todo sentido. Por quê? Quando estávamos no período da vingança pública, onde o rei era portador do ius pliendi, esse período ficou conhecido como o ciclo do terror, ou seja, período de trevas. Olha só, e com a reunião da burguesia para derrubar essa monarquia, nasce o Estado liberal. Anota aí no seu caderno, nasce o Estado liberal. E por isso que eles ficaram conhecidos como iluministas, porque eles vieram trazer luz ao período de trevas, isso mesmo, luz, filosofia das luzes, ok? Então, John Locke pregava que, sim, poderia existir um rei, só que de forma representativa, ok? A monarquia representativa, ok, que é o que temos aí na Inglaterra, tá certo, pessoal? Mas que deveria haver um parlamento. Opa, engasgou aqui. Deveria ter um parlamento para que o poder emanasse do povo. O poder emana do povo. Não esquece disso, tá? Quem dizia isso? Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dizia que o poder emana do povo. Super importante isso aí para você, tá bom? E nós temos o Barão de Montesquieu, que pregou a tripartição dos poderes. Anota aí, o que você conhece hoje como legislativo, executivo e judiciário são ideias de Montesquieu. Tripartição dos poderes. E nós temos Voltaire. O Voltaire pregava as liberdades, liberdade civil, liberdade religiosa e o livre comércio, tudo que era cerceado pelo rei. Então eles pregavam sim uma democracia, constrói-se um parlamento e nós podemos até ter a figura do rei, mas o rei seria apenas parte de uma monarquia representativa. Certo? Pessoal, olha só que mudança radical aí que os iluministas trouxeram. Pessoal, isso deu um boom na Europa. Surgiu 2 revoluções por conta dos movimentos iluministas. Quais eram? Quais? Né? Revolução Industrial e Revolução Francesa. Cai o período da vingança e agora nós entramos no período humanitário, onde eu tenho ideias mais humanistas. Deu tudo certo as reuniões, a monarquia cai, assume o chamado aí Estado liberal. Pessoal, o Estado liberal é tão importante que ele faz parte do direito administrativo, essa história. Essa história toda faz parte do direito penal. Então, essa história, ela não é só importante aí para a criminologia, que a gente vai ver onde ela nasce daqui a pouquinho. Ela vai surgir aí nessa história que eu tô contando para vocês. Certo, pessoal? Então, fica aqui, nós vamos finalizar essa aula e aí eu vou iniciar a próxima aula falando de uma escola que se iniciou inspirada nas ideias iluministas. Vou falar para vocês não ficarem curiosos. Quem foi o cara que se inspirou nas ideias iluministas? Cesare Bonesana, isso mesmo, o patrono da escola clássica. Então a gente vai começar a próxima aula com ele. E se você quer ver esse curso completo com os slides, anotações, PDFs, totalmente atualizado, acesse o www.gabaritandocriminologia.com.br. É isso aí, pessoal. Te vejo na próxima aula. Até mais!